Olá, você em todo o Brasil. Eu sou Janaína Vieira. E eu sou Maurício Daltro. E começa agora o 2022. O Brasil que Queremos, um programa de entrevistas para pensar um Brasil melhor para todos. Não é novidade que o Brasil tem enfrentado atualmente diferentes desafios, sobretudo na esfera política. E para falar sobre este assunto, o professor emérito da UNB, Isaac Reutemann, recebe nos estúdios da TV Suprem o jornalista e analista político Antônio Augusto de Queiroz, que explica por que a reforma política é tão importante para a sociedade. Acompanhe. Temos o prazer hoje de termos como entrevistados Antônio Augusto de Queiroz, que é jornalista, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e coordenador do Grupo de Estudos sobre Política do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Antônio, no atual contexto do brasileiro, demandamos uma reforma política? Sem dúvida, professor. Há um consenso na sociedade, no governo, no parlamento, sobre a necessidade e até a urgência de uma reforma política. Mas, infelizmente, não há nenhum acordo a respeito do seu conteúdo. Cada um tem um modelo próprio e não se reúne maioria capaz de aprovar uma reforma política que possa oxigenar o nosso sistema representativo, que já se exauriu, se encontra esgotado efetivamente, e que a população não se sente mais representada com essa forma de escolha e muito menos com o modo como o representante se relaciona com o representado. Então é uma medida urgente, necessária, mas que vai requerer muito debate, muito diálogo para que as pessoas se entendam a respeito do melhor formato em que os representantes efetivamente ajam em sintonia com os representados. E quais são os caminhos desse aprimoramento para a gente melhorar a democracia, que é pequenininha, temos 30 anos de regime democrático. Quais seriam os caminhos? Pois é, eu acho que é resgatar, professor, o compromisso com o sentido cívico, com a participação das pessoas. E para isso vai requerer educação política, seja os partidos, as universidades, as organizações sociais, se empenharem, a imprensa, no sentido de explicar para a população, de educar politicamente a população, no sentido de que elas saibam o que são, o que fazem e como funcionam as instituições. Há muita desinformação a respeito do modo como o Estado funciona, e o Estado, em qualquer país do mundo, inclusive naquele de perfil liberal, tem um papel determinante em relação à organização da vida em sociedade, né? O Estado detém, por exemplo, o monopólio de legislar, de fazer leis obrigatórias para todos. O monopólio de tributar, o modo como o tributo interfere na qualidade de vida das pessoas. Tem o poder de definir condutas e exigir o seu cumprimento, o poder coercitivo, ou seja, a possibilidade de arregimentar exército e o emprego da violência. E a população precisa saber disso para que escolha os representantes que vão ocupar os postos no aparelho do Estado, no Executivo, no Legislativo, então os titulares desses poderes, que vão ter em suas mãos essa prerrogativa de conduzir, segundo a sua visão de mundo, né, a relação entre cidadãos e instituições, e isso é determinante, e só com a educação política se faz. Quando o cidadão desqualifica a política, desqualifica os agentes públicos e ignora a importância do papel do Estado, ele o faz ou por ignorância, e esses são os principais vítimas do novo sistema, né, ou por má fé, que é para se aproveitar daquele processo. Porque enquanto não inventar um outro modelo, vai continuar existindo esse, por mais pelo menos 200 anos, em que a população elege o representante e ele tem a prerrogativa de colocar em prática todos esses monopólios, todas essas possibilidades. E, portanto, saber exatamente que interesses estão por trás de cada plataforma política, conhecer a doutrina dos partidos, o seu programa, é determinante para que as pessoas não sejam vítimas daquelas
às quais se delegou o direito de representá-la. Porque é importante também reiterar que o eleitor é o titular do poder. Ele apenas delega para que alguém em seu nome possa legislar, possa fiscalizar, possa alocar recursos públicos, possa administrar uma cidade, um estado ou mesmo o país, mas com base num programa com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Infelizmente, no Brasil, não tem tido essa contrapartida para o eleitor. E ele, então, se sente iludido, desiludido com a política. É preciso resgatar esse sentido cívico e, portanto, promover essa mudança cultural para que os representantes, né, e os partidos que dão legenda a esses representantes exijam deles compromisso com o programa e respeito a quem delegou a condição de exercer mandato. Essa educação política, né, ela não é enfatizada na escola. Ela poderíamos chamar de uma educação para a cidadania, né, onde o indivíduo sabe os direitos e os deveres, né. Como é que a gente poderia introduzir essa educação política nas atividades escolares, no sentido de que o futuro cidadão tenha exercido assim, uma crítica argumentativa para poder analisar todas essas complexidades do mundo político? Perfeitamente. No período pós-64, antes da redemocratização, haviam duas disciplinas, Educação Moral e Cívica e Estudo de Problemas Brasileiros, que infelizmente foram desvirtuadas para defender a doutrina de segurança nacional. Mas elas cumpriam um papel fundamental, que era de esclarecer o cidadão quais eram os seus direitos, como se organizava o Estado brasileiro, quais eram as suas atribuições, né? E isso, infelizmente, foi abolido da grade escolar, foi colocado em seu lugar filosofia e sociologia, mas não veio com esse escopo de esclarecer o cidadão a importância desses instrumentos, porque o aspecto institucional é tão importante quanto a representatividade, quanto o compromisso do representante, porque a manipulação de instituições é determinante no sentido de favorecer a implementação de determinadas políticas públicas. Então é importante que se resgate esse sentido, ou seja, que se reinsira no currículo escolar a obrigatoriedade de o cidadão saber quais são os seus direitos na área de saúde, na área de educação, os direitos trabalhistas, previdenciários, os direitos de cidadania, né, para que ele possa, com conhecimento de causa, exigir dos seus representantes os compromissos que eles apresentam nas campanhas. Porque sem essa informação, o cidadão vai sempre se indignar cada vez mais, porque ele vota em alguém que, como ele, está indignado com tudo que está aí, mas quando ele delega para que alguém o represente sob esse fundamento, sob essa coincidência de que ambos estão indignados, ele tem uma perspectiva para substituir o status quo completamente diferente, provavelmente, daquele que também se encontra indignado. Ele pode ter uma visão completamente diferente. Foi o que aconteceu, por exemplo, na eleição de 2014, em que se elegeu um dos congressos mais conservadores do período pós-redemocratização. Congresso que é conservador do ponto de vista social, é atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e ambientais, né, e liberal do ponto de vista político, mas sem a clareza do que representa a doutrina liberal. Por quê? Porque as pessoas se indignaram com a ausência de resposta do governo às suas pleitos, suas reivindicações, suas aspirações, e escolheram alguém sem ter tido o cuidado de antes examinar o que essas pessoas trariam para o lugar do que hoje se contesta. E aí se escolheu gente fundamentalista, ligado ao agronegócio, pessoas cujos compromissos não têm nada a ver com aqueles esperados pelo eleitor. Então isso é produto da desinformação. E se esse eleitor tivesse tido a oportunidade, seja na escola, seja no partido, no movimento social, de se esclarecer adequadamente, ele não votaria apenas por um diagnóstico
uma coincidência diagnóstica, ele ia para o prognóstico, ou seja, ele ia saber exatamente o que está por trás daquela indignação do representante, para saber se essa indignação coincide com a sua e também as soluções apresentadas estão em sintonia com aquilo que se espera. Então, acho que a escola teria um papel fundamental, porque não há solução para os problemas coletivos fora da política. Fora da política é a barbárie, né? E então temos que educar a população, trazer informação para que ela consiga fazer um debate em cima de propostas e não se estabeleça o que está começando a acontecer no Brasil, que é uma espécie de briga de torcida. Ou está a favor desse partido ou contra esse partido. E isso é muito ruim. Tem que ter essa capacidade de relativizar e, sobretudo, descobrir quais são os interesses que estão por trás de cada uma dessas disputas ou dessas campanhas em curso atualmente no país. Atualmente nós temos aparentemente um número exagerado de partidos no Brasil. Muitos deles sem plataformas, alguns batizados de partidos de aluguel. Como é que você vê essa expansão de partidos que nós tivemos nas últimas décadas? Pois é, professor, o Brasil hoje tem aproximadamente 35 partidos no registro no Tribunal Superior Eleitoral e mais pelo menos 28 com representação no parlamento. O fato de existir uma quantidade grande de partidos não é necessariamente um problema. O problema é quando esses partidos fazem coligação para disputar uma eleição com o objetivo apenas e exclusivamente de ampliar sua participação no fundo partidário e ampliar o seu direito de antena, ou seja, o horário eleitoral gratuito. Não há compromisso com o programa. Porque se houvesse unidade programática, saberia claramente quem é liberal, né, quem é socialista, quem é social-democrata, e ali eles se agrupariam em torno desse interesse. O que acontece é que eles se elegem em coligação e não têm absolutamente nada em comum. Por exemplo, aqui em Brasília, na eleição de 2014, houve uma coligação do PT com o PROS. Essa coligação levou à eleição de 2 parlamentares, a Érica Cocai e um pastor do PROS, Fonseca, que pensa diametralmente oposto ao que pensa a deputada. Então, os eleitores dos dois foram iludidos. O eleitor do pastor jamais votaria na Érica, nem o eleitor da Érica jamais votaria no pastor. Mas, como fizeram uma coligação, o que aconteceu na prática foi isso. O voto de um ajudou a eleger o outro. Isso é um desrespeito para com o eleitor. Vamos fazer um rápido intervalo e voltarmos com a entrevista com Antônio Augusto de Queiroz. Voltamos à entrevista com Antônio Augusto de Queiroz, discutindo a política brasileira. Antônio, a credibilidade do mundo político está em crise. Como é que seriam os caminhos para que o mundo político recuperasse essa credibilidade da população? Eu acho que há uma série de medidas que seriam fundamentais nessa direção. A primeira é fortalecer a consulta direta à população, ou seja, fortalecer a democracia direta, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, de tal modo que o cidadão se sentisse mais seguro em relação às decisões a serem tomadas, em lugar de alguém que ele não acredita, ou que não se sente representado por ele, tomar essas decisões em nome do eleitor. Então, um dos primeiros passos seria legitimar essa relação, esses representantes priorizando cada vez mais a consulta popular. O segundo aspecto é que os dirigentes partidários deveriam passar por uma mudança importante no sentido de cumprir os programas partidários. Há uma reclamação frequente em relação à infidelidade dos parlamentares, mas nem sempre a infidelidade do parlamentar é ao programa. Muitas vezes é a orientação dada pelo líder que não está em sintonia com o programa.
né? Então, é preciso que os dirigentes se preocupem, em primeiro lugar, em apresentar programas não apenas para ganhar eleição, mas para efetivamente governar, né? Em segundo lugar, só promover alianças de caráter programático. Não faz sentido vocês trazer uma celebridade, alguém endinheirado para disputar a eleição, ele se elege o nome daquele partido e na hora que está no exercício do mandato se divorcia completamente. Isso desmoraliza os partidos, em consequência desmoralizam as instituições que os partidos no Brasil ainda têm essa função de representar. Ou seja, o partido tem 3 funções na democracia que, pelo menos até agora, são indelegáveis. O primeiro é que ninguém disputa a eleição por candidatura avulsa no Brasil, tem que ter um partido. O segundo é que ninguém governa sem ser eleito por um partido ou estar afiliado a um partido. A governabilidade se dá a partir da sustentação dos partidos políticos, toda a institucionalidade funciona assim. E o terceiro elemento é a expressão da democracia. Um país que não tem partidos organizados não pode ser considerado um país democrático. Logo, os partidos têm uma importância grande, estratégica, e que é preciso cada vez mais fortalecer essa importância. E, para isso, quanto mais se valorizar a ideia do programa, da doutrina, e menos a figura, a celebridade, o indivíduo, etc., mais se contribui nessa direção. Aí, nessa perspectiva, é importante que cada vez mais se caminhe para se votar em ideia e menos em pessoas, responsabilizar os partidos com as suas plataformas. Nesse sentido, a ideia de adoção da lista fechada, desde que num sistema democrático de escolha das candidaturas, inclusive com alternância de gênero na composição, isso poderia ser uma medida muito interessante, porque ela teria o condão de fazer com que as pessoas tivessem compromisso mais com ideias e não com seus interesses próprios. Hoje, infelizmente, o que acontece é que as pessoas financiam as suas campanhas e acham que não deve nenhum favor, nenhum compromisso com o partido pelo qual foi eleito. Então, acho que essa era uma medida fundamental a ser adotada. Qual a sua opinião sobre essa janela, esse período de tempo em que os parlamentares podem trocar de partido? Faz parte da evolução democrática ou é um retrocesso? Pois é, na verdade, a fidelidade partidária ela foi instituída no Brasil há aproximadamente 8, 10 anos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, recentemente, a lei que vai reger as eleições agora de 2016 e 2018, esperamos que as próximas, né, estabeleceu o regramento a respeito da fidelidade partidária. Diz lá basicamente o seguinte: o candidato eleito, o seu mandato pertence ao partido, ele só pode se desfiliar desse partido sem a perda do mandato em 3 hipóteses. A primeira é de perseguição individualizada do partido em relação a esse candidato. Se ele se sentir perseguido e conseguir comprovar, ele pode mudar para outro sem perda de mandato. A segunda hipótese é o partido abandonar, e isso é importante, as diretrizes, as orientações e a doutrina do partido, agir em desacordo com o programa partidário. Isso também dá a liberdade do cidadão eleito migrar de partido. E a terceira é a chamada janela partidária, que acontece no 7º mês que antecede a eleição no ano de término do mandato. Então, as convenções, antes da convenção acontecer, ele pode mudar de partido, que esses 7 meses coincide exatamente com o período em que passou a haver a exigência de filiação partidária. Antes era de 1 ano, passou a ser de 6 meses. Então, nos 7 meses que antecede a eleição, até próximo ali dos 6, ele pode mudar de partido sem perda de mandato. Isso é a regra permanente. O Congresso, que tem uma série de medidas estruturais importantes a serem tomadas, inclusive no campo da reforma política, que requer mudança constitucional, fez uma emenda à Constituição para abrir uma nova janela de 30 dias, que já está em vigor. Ela foi promulgada agora dia 19, vai até
18 do mês de abril próximo agora, em que o cidadão pode mudar de partido. A minha avaliação é que isso é uma medida casuística, que foi feita com o objetivo exclusivo de favorecer meia dúzia de candidatos a prefeito, porque eles não podem agora migrar, só poderiam migrar faltando 7 meses para o término do seu mandato. Como querem concorrer por outro partido, não estão insatisfeitos com o seu, então o Congresso fez essa mudança na Constituição para abrir essa janela. Então, uma medida, na minha avaliação, casuística e que demonstra a ausência de preocupação com as reformas objetivamente estruturais. Ora, se teve voto para abrir uma janela, por que não teve voto para aprovar outras medidas fundamentais, como cláusula de barreira, o fim da coligação na eleição proporcional, com a substituição disso pela federação de partidos, que seria uma medida que preservaria os partidos ideológicos, porque ninguém vai se coligar numa federação, que tem que ficar junto durante todo o mandato, se não tiver identidade programática. Então, uma série de medidas que poderiam ter sido adotadas numa emenda da Constituição, e o Congresso, então, consome tempo fazendo esse tipo de medida, que é casuística, já que existe uma regra permanente a respeito desse tema. Antônio, o voto obrigatório, ao contrário de alguns países democráticos, onde o voto é facultativo, ele consolida a democracia ou não? Olha, o voto facultativo é o estágio mais avançado da democracia, em que as pessoas têm plena consciência do seu ato de cidadania de escolher os representantes. No caso brasileiro, como não há essa cultura cívica acentuada, o risco que se corre em substituir o voto obrigatório pelo voto facultativo é que, por exemplo, os candidatos à eleição presidencial deixariam, por exemplo, de comparecer a estados mais afastados, como Acre, Rondônia, região norte, região nordeste, porque se o cidadão não é obrigado a votar, ele, em tese, iria procurar aqueles mais esclarecidos, os centros mais desenvolvidos, com maior concentração de votos, né, para otimizar o seu tempo. E, em consequência, teria menos compromisso com o desenvolvimento daquelas regiões, daqueles povos mais distantes, exatamente pela falta dessa cultura política, dessa preocupação. Então, eu acho que ainda não é o momento de se adotar no Brasil o voto facultativo. O voto obrigatório é necessário, eu acho que devem ser iniciadas campanhas, esclarecimentos, programas e mudança nos currículos escolares para que o cidadão tenha consciência plena do que é, o que são, o que faz e como funcionam as instituições, e após isso, sim, caminhar para o voto facultativo, porque aí o cidadão faz uma manifestação real de vontade. Senão, do contrário, o risco se corre é que o cidadão seja, por estado de necessidade, conduzido a votar por influência do poder econômico. E, tendo uma obrigação, votam aqueles que são influenciados e os não influenciados, né? Então, acho que daria maior legitimidade. Com a crise política que se vive, acho que se no Brasil fosse abolido o voto facultativo, só iria comparecer mesmo, fosse abolido o voto obrigatório, só iria comparecer mesmo aqueles que fossem estimulados pelo poder econômico. Então, a democracia seria menos representativa e mais viciada pela influência do poder econômico. Então, acho que vai requerer ainda um estágio de esclarecimento, de formação e de educação política. Estamos chegando ao final da entrevista, Antônio, mas eu gostaria que nesse último minuto você desse uma aula de 1 minuto daquilo que nós chamamos de educação política, principalmente para os jovens. Pois é, eu acho que o jovem tem que ter absoluta clareza que o futuro do país depende da qualidade dos seus governantes, né? E para isso eles têm que conhecer e participar da política, ou seja, entender como é que funciona o Estado, como é que se converte, são convertidos os votos em poder para o exercício daquelas atribuições que eu mencionei anteriormente, que é o poder de legislar, de punir e de tributar. Então, o jovem precisa compreender que as oportunidades escolares, de ascensão social, de emprego e renda, estão muito associadas
ao modo como o Estado direciona os seus investimentos, como induz o setor privado aos investimentos. Então, muita gente, você chega hoje para um jovem e pergunta, sua vida melhorou nos últimos anos? Ele diz, melhorou muito. A quem você atribui isso? Ele diz, ao meu esforço individual. Se colocasse um jovem desse no Haiti, num país com dificuldade, ele certamente não teria as oportunidades, não teria uma escola pública gratuita, não teria um FIES, um ProUni, enfim, um financiamento, uma bolsa para estudar no exterior, né? Isso depende de atitude governamental. Então é preciso ter essa clareza para que, senão uma participação direta do Estado no fornecimento de bens e serviços, pelo menos uma regulação em que isonomize ou dê uma certa igualdade de oportunidade. Isso depende de decisão governamental. Portanto, os jovens devem, na minha avaliação, participar, superar esse momento de desilusão ou aproveitar esse momento para refletir mais. Essa descrença nas instituições, ela se dá num momento contraditoriamente em que as instituições ganham muito peso, muita importância. Quer dizer, se transferiu para instituições de Estado, como o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, o Judiciário, uma série de atribuições que eles podem agir com autonomia e independência como órgão de Estado, sem ser influenciado pelo governo. Isso foi uma contribuição fundamental no sentido de ampliar a transparência. As pessoas podem delinquir, podem cometer crimes, podem praticar ato de corrupção, mas isso é rapidamente descoberto e facilmente punido. Então isso, na minha avaliação, é uma evolução importante, que quando se descobre, cria esse mal-estar, mas que ela higieniza certamente a política para as futuras gerações. Queremos agradecer a Antônio Augusto de Queiroz essa aula, onde discutimos a reforma política e também a reforma dos políticos, e voltaremos a uma próxima entrevista. Você pode acessar este programa que você acabou de assistir no seguinte endereço: www.2022brasil.org.br. Essa edição de hoje fica por aqui. O programa 2022, O Brasil que Queremos, volta na semana que vem. Até mais.